Bem, pessoal, sou o professor Pacelli. Nesse bloco de hoje a gente vai falar sobre a competência legislativa para tratar de orçamento. Ou seja, a quem compete legislar sobre matéria orçamentária no âmbito da federação, isso é cobrado em prova. Então vamos lá. Primeira coisa é que a gente tem que saber que o que a gente vai tratar aqui é orçamento mais direito financeiro. Então, tanto um quanto o outro, tanto orçamento quanto direito financeiro, são matérias de competência concorrente. Então, competência concorrente. Na competência concorrente, como é que funciona? Você vai ter normas gerais e você vai ter normas específicas. Então, normas gerais e normas específicas. E o que é que a gente sabe que vem do direito constitucional? Que as normas gerais competem à União. E as normas gerais e as normas específicas aos estados e Distrito Federal. Ou seja, normas gerais, União, normas específicas, estados e Distrito Federal. Só que tem um detalhe. Se a União se omitir, que é o asterisco que eu vou fazer ali, caso a União se omita, o que é que acontece? Se a União se omitir, os estados exercem competência plena. Ou seja, caso haja alguma lacuna jurídica por parte da União, os estados podem ir lá e fazerem o quê? Fazerem a supressão e exercer a sua competência legislativa plena. Então, se a União se omitir, os estados podem exercer a sua competência plena. E aí vem a pergunta, existe algum caso prático que é cobrado em prova dessa situação aqui? Sim, existe esse caso. E que é cobrado em prova, que é o que importa. Então, qual é o caso? Exemplo. Vou colocar aqui. Exemplo. Artigo 165, parágrafo 9º, inciso 1. O que é que diz o parágrafo, o que é que diz o artigo 165, parágrafo 9º, inciso 1? Diz que a União deve instituir lei complementar que disponha sobre prazos, conteúdo, vigência do PPA, LDO e LOA. Então, União, tracinho, lei complementar sobre prazos, vigência, conteúdo do PPA, LDO e LOA. Aí vem a pergunta. Essa lei complementar, vou fazer aqui uma interrogação. Essa lei complementar, ela existe? Resposta.
essa lei complementar não existe. O que é seguido face à ausência dessa lei complementar, que é o quebra-galho? Por hora. 2 pontos. ADCT. Artigo 35. Então, no ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 35, lá tem, dizendo o seguinte, olha, o prazo de envio da LOA por parte do Executivo é até 31 de agosto. O prazo de envio do PPA é até 31 de agosto. O prazo de envio da LDO é até 15 de abril. Tudo que eu falei agora está certo. PPA 31 de agosto, LDO 15 de abril e LOA 31 de agosto. A diferença é que o PPA é a cada 4 anos. E LDO e LOA todo ano tem esse procedimento. E aí vem a pergunta, como a União está sendo omissa e não exerceu a sua competência para legislar sobre a matéria orçamentária nos termos da lei complementar mencionada no artigo 65, parágrafo 9º, inciso 1, o que é que você vê na prática em alguns estados? Você vê que alguns estados exerceram a sua competência plena e estabeleceram prazos distintos da União para envio do PPA, da LDO e da LOA. E esse procedimento ele foi constitucional? Foi. Por que ele foi constitucional? Porque direito financeiro, orçamento, é uma competência concorrente, a União se omitiu e o Estado foi lá e exerceu sua competência plena. Ponto. E para fechar tudo, existe a competência concorrente residual? Existe. Porque se o Estado também se omitir, pelo artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal, os municípios podem suplementar quando a União for omissa e quando os estados forem omissos. Então você vai ver que algumas leis orgânicas ou constituições municipais, certo? Chamado de lei orgânica, certo? Essas leis orgânicas, elas tratam também de prazos distintos do PPA, LDO e LOA. E isso é constitucional? É, porque a União se omitiu e os estados se omitiram e os municípios tiveram que exercer sua competência plena. Então, pessoal, esse era o meu recado que eu tinha para dar sobre o tema competência legislativa sobre orçamento e direito financeiro. Com isso, você está preparadíssimo para as provas. Fiquem com Deus e até a próxima.